Olá, meus queridos amigos, estamos aqui em mais uma super aula de redação e hoje, olha só que módulo importante, a gente vai falar sobre a estrutura da dissertação. Na verdade, é uma sequência de 3 módulos estruturando a dissertação com métodos, técnicas, estratégias, funções a serem cumpridas para você arrebentar no início, no meio e no fim da redação. Mais especificamente falando, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Como você pode ver aqui, esse é o nosso item número 1 em Romanos. Eu quero falar tudo sobre a introdução aqui. Olha, antes de tudo, eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês, pessoal. É óbvio que a sua nota só vai vir depois que a banca lê o texto como um todo, né? Pensando em Enem, pensando em FUVEST, pensando em qualquer vestibular que possa cobrar dissertação, a sua nota só vem no final. Mas já viu aquele ditado que diz que a primeira impressão é a que fica? Não é 100% verdade, mas com certeza a primeira impressão conta muito. E é por isso que eu sempre falo para os alunos, gente, invistam muito na introdução, porque a introdução é um grande cartão de visitas para o corretor da banca. É uma apresentação inicial que vai com certeza direcionar o raciocínio dele para o restante do seu texto. E lembra que um corretor de banca, ele vai ter corrigido centenas, às vezes milhares de redações. Você mostrar que veio causando uma ótima impressão inicial é fundamental para você atingir as notas mais altas. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que você vai fazer essa super apresentação e causar impacto na banca? Gente, antes de falar das funções da introdução, tá aqui o quadro, antes de falar dessas funções, eu queria mostrar para vocês algo super importante que tem a ver até com a etimologia da palavra introdução. Eu queria conceituar a introdução para vocês. Olhem para cá. Introdução vem de duas estruturas, tá? Intro, que você deve saber, significa dentro, né? Quando você toma, por exemplo, uma injeção intravenosa dentro da veia, intramuscular dentro do músculo. Intro, dentro. Dução, que vem de duzir, que vem do latim ducere, do quere, significa levar ou conduzir. E olha, embora eu esteja fazendo um estudo etimológico da palavra, eu acho que isso aqui já indica muito do que é uma introdução e quais são as funções dela. Para que serve a introdução? Para que serve o primeiro parágrafo do seu texto? Serve para levar, conduzir alguém para dentro desse texto. Quem é esse alguém? Não é você, porque é você que está escrevendo. Esse alguém é o leitor. Esse alguém, no caso do vestibular, é o corretor. É o corretor da banca. Então você vai conduzir o corretor da banca que leu centenas, milhares de textos para dentro do seu texto. E agora você vai me perguntar, mas Rafael, como é que eu faço isso? A resposta é simples, cumprindo 2 e não menos do que 2 funções na introdução. Que funções são essas? Vamos falar agora. Pessoal, só antes de tudo, deixa eu também lembrar uma coisa. Uma boa introdução, pensando no espaço do Enem, que seria mais genérico, vale para o Brasil inteiro, tá? Uma boa introdução, ela vai ter mais ou menos, tá? Mais ou menos, algo entre 4 e 6 linhas. Ah, Rafael, se eu fizer uma introdução com 7 linhas, isso é um grande problema? Não, mas eu acho, me parece que um tamanho médio é entre 4 e 6 linhas. E você vai usar essas 4 ou 6 linhas para cumprir, como eu disse, 2 e não menos do que 2 funções. Vamos parar de mistério? Que funções são essas? Função número 1, pessoal. Olha, eu vou colocar aqui palavras-chave, eu quero que vocês guardem essas palavras e não esqueçam nunca mais, toda vez que forem fazer uma dissertação. Função número 1, o objetivo da introdução é contextualizar a proposta do tema. Como assim contextualizar a proposta, pessoal? Contextualizar significa indicar a relevância e, principalmente, a atualidade da proposta. Aqui eu já estou dando algumas dicas para vocês, tá? Primeiro, o tema da redação é sempre um tema relevante, socialmente relevante, né? Pode ser socialmente local, relevância brasileira, pode ser socialmente universal, relevância para o homem moderno, o homem contemporâneo, ser humano que vive no mundo no século XXI. Além disso, é sempre um tema atual.
Nunca vão te perguntar na dissertação sobre a política econômica do governo Getúlio Vargas. Isso pode ser perguntado sim, mas na prova de história. Pode ser que na prova de geografia faça alguma referência. Isso não vai aparecer na prova de redação. A banca sempre propõe um tema relevante e sempre um tema atual. E como é que você mostra para a banca, como é que você indica para a banca, como é que você evidencia, eu acho que essa é a melhor palavra para a banca, que é aquele tema relevante e atual, contextualizando a proposta. Você deve estar se perguntando, mas como é que eu contextualizo? O que significa isso? Olha, eu vou dar um exemplo para você e depois eu vou mostrar estratégias, tá? Digamos que o tema seja um tema como, tema sempre discutido, redução da maioridade penal. Você já deve ter ouvido falar, discutir algo sobre isso, né? Redução da maioridade penal, sempre existem muitas discussões entre, poxa, hoje a maioridade penal é de 18 anos, muita gente quer que seja diminuída para 16 anos, para que menores infratores, hoje considerados menores, possam ser punidos como os atuais maiores, muita gente a favor, muita gente é contra. Digamos que eu comece minha redação assim. É cada vez maior, vírgula, o número de crimes, muitas vezes hediondos, vírgula, cometidos por jovens com menos de 18 anos, ponto. Para combater esse tipo de comportamento, existem projetos de lei que reduzem a maioridade penal brasileira dos 18 para os 16 anos de idade. Ponto. Percebam que até aqui eu não discuti se eu sou a favor ou se eu sou contra, ou se em parte isso é positivo, em parte é negativo. Eu não dei nenhum direcionamento. Por enquanto eu só contextualizei, mostrei o quanto aquele tema é relevante, o quanto aquele tema é atual. Eu falei, olha, o número de crimes, muitos deles hediondos, é alto. Existem projetos de lei hoje que reduzem a maioridade penal brasileira e isso está sendo discutido. Qual é a minha posição? Não é na contextualização. A minha posição vai cumprir a segunda função. E que segunda função é essa? Além da contextualização, eu vou apresentar uma abordagem. Opa! Contextualizar mais abordagem. Como assim? Pessoal, a abordagem tem a ver com indicar para a banca qual o seu posicionamento, evidenciar o posicionamento que vai ser defendido, o posicionamento a ser defendido. E aí, olha só que coisa interessante, pessoal, a ser defendido. Quando eu falo em posicionamento a ser defendido, na verdade tem um nome técnico sobre o qual eu não quero falar exatamente agora. O nome técnico sobre o qual eu quero falar é a tal da tese. Construção da famosíssima, e se não é famosa para vocês, confiem, porque ela vai se tornar muito famosa, tese. Já já eu falo melhor sobre isso, mas o que seria um posicionamento? Lembra que eu falei? É cada vez maior, vírgula, o número de crimes, muitas vezes hediondos, vírgula, cometidos por jovens com menos de 18 anos. Para combater esse comportamento, existem projetos de lei no Congresso Nacional que reduzem a maioridade brasileira para os 16 anos. Ponto. Mais ou menos isso que eu falei, né? Atacar os sintomas de um problema sem entender suas verdadeiras causas é um engano que não resolverá determinado problema no longo prazo. Ponto. Olha o que eu falei. Olha o que eu sugeri. Eu disse, a gente vai atacar os sintomas, as consequências, sem entender suas verdadeiras causas. E o problema não vai ser resolvido. Eu sou a favor da redução da maioridade penal ou contra a maioridade penal nesse momento? Você vai dizer, se você não gosta, se você acha que a maioridade penal ataca as consequências, então você é contra a redução. Isso, eu sou contra. E a banca vai ver qual é a minha abordagem e qual o posicionamento que eu vou defender ao longo do meu texto, construindo uma tese válida sobre a qual, como eu disse, vou falar melhor depois. Mas vejam, se eu contextualizar a proposta e se eu indicar a abordagem, eu conduzo o leitor para dentro do texto em 4 a 6 linhas e vai ser cumprida vão ser cumpridas as funções da minha introdução. Esse objetivo, é aí que a gente quer chegar e é isso que a gente vai treinar. Algumas pessoas talvez estejam olhando e pensando, mas Rafael, será que eu vou conseguir fazer isso? Claro que vai, porque eu vou te ensinar agora métodos, técnicas e estratégias para arrebentar nisso aqui. Vamos lá?